Por último, aqui a região de Caxias do Sul. Caxias do Sul tinha visto na semana anterior hospitalizações confirmadas para Covid-19, eram 23 e passou para 63 internações, hospitalizações na região Caxias do Sul, região da Serra, eram 23, passaram para 63 hospitalizações na semana seguinte. Um aumento de 174%, por isso recebeu bandeira preta aqui. Na macro-região, que é a mesma região, na verdade, no caso de Caxias do Sul, há uma coincidência das regiões, o número de internados por síndromes respiratórias agudas graves em UTIs eram 55, foi para 71, o delta, a variação de 29%. Bandeira laranja, portanto. O número de internados em leitos clínicos tem uma certa estabilidade. Os números de leitos clínicos COVID eram 24, passou para 26. Bandeira amarela neste indicador. O número de internados em leitos de UTI COVID no último dia, né, então internados em leitos de COVID no último dia na região de Caxias do Sul, eram 31 e passaram para 44. Aumento de 42% os internados em leitos de UTI COVID. Os ativos na última semana em relação aos recuperados das semanas anteriores eram ativos 259, recuperados 691, bandeira laranja nesse indicador. O número de hospitalizações, novas hospitalizações COVID pela população, mais uma vez, é esse mesmo dado, só que por grupos de 100 mil habitantes, eram 1,9 internações, hospitalizações por grupos de 100 mil habitantes e passou para 5,3, por isso que foi para a bandeira preta neste indicador. Na projeção de incidência de óbitos relativa à população, que é pegar o número de óbitos, multiplicar pela variação das hospitalizações, indica 18 óbitos nos próximos 14 dias nesta região, e por isso, na projeção do número de óbitos, a bandeira é preta. Os leitos de UTI livres sobre os leitos de UTI ocupados era 1,2 leito livre para cada leito ocupado por Covid, e caiu para 0,75 este indicador na região da Serra. Os leitos do Estado, que a gente já falou, esse é um dado que é do Estado, o número de leitos de UTI livres para atender Covid no último dia eram 39 e baixou para 33, são, por isso, aqui bandeira laranja. Aqui, mais uma vez, a gente vê também, a região da Serra tinha uma estabilidade no mês de maio, e começa a observar um crescimento de internações em UTI para o Covid, eram 17 casos aqui no final de maio, na última semana de maio, fomos a 29, 27, no último dia de maio, lá 31 de maio, e nas últimas 2 semanas a gente vai a 44 internações confirmadas para o Covid, e mais, né, as suspeitas que estão aqui, que também ampliaram na região da Serra Gaúcha, o que gera, né, a mesma coisa aqui, esse ganho de espaço, né, das faixas aqui correspondentes aos confirmados e suspeitos, diminuição, portanto, do número de leitos livres, mesmo que haja aumento de oferta, e a proporção de leitos livres para pacientes Covid, em relação aos que estão internados Covid, que chegou a ser de 3, quase 4 leito livre para cada paciente Covid, hoje está aqui girando em 0,7 a 1, né? São os dados dessa semana que apontam, portanto, que de fato há uma tendência de aumento de casos na Serra Gaúcha. Então, não foram possíveis, não houve dados que tenham sido trazidos suficientes para que se alterasse a classificação do risco da Serra Gaúcha, que está aqui nesse gráfico demonstrada. Há de fato um aumento de internações, um aumento de casos confirmados de Covid na Serra Gaúcha e, portanto, mantém-se a bandeira vermelha na Serra Gaúcha. Nós estamos, né, também analisando, a partir dessa situação nova que estamos lidando com bandeira vermelha, nós tínhamos tido lá no início, mas ainda colado nas restrições mais restritivas, né, nas restrições maiores que tivemos no início do enfrentamento ao coronavírus, as regiões de Lajeado e de Passo Fundo,
mas agora, né, depois de um período com o estado com menor risco, com estabilização de casos, a gente começa a observar um aumento do número de casos, começam a surgir regiões, especialmente porque o nosso modelo está mais sensível às mudanças, e começam a surgir regiões que apresentam maior risco. Por isso, nós também vamos encaminhar uma decisão aqui. As regiões, elas podem ficar em bandeira vermelha, como ficaram aqui essas regiões, porque a média ponderada no fator do arredondamento levaram que elas fossem para a bandeira vermelha. Com uma nota, no caso de Caxias do Sul, por exemplo, de 1,74 no resultado final, que leva ela para o valor final de nota 2, que leva para a bandeira vermelha, por exemplo, quando temos outras regiões com 0,4, né, como é a região de Santa Cruz do Sul. Então, a decisão sobre a questão da bandeira vermelha ficar 2 semanas vai ser encaminhada da seguinte forma: se houver reincidência de bandeira vermelha fora deste arredondamento, ou seja, já na nota 2, aí se aplicará aquela manutenção de bandeira por 2 semanas. Senão, a gente continua avaliando semana a semana para eventualmente haver uma redução das restrições na semana seguinte. Então, a Serra e outras regiões podem buscar redução de bandeira desde que os indicadores apresentem isso. Desde que os indicadores apresentem isso sem precisar esperar as 2 semanas. No entanto, se houver uma reincidência na bandeira vermelha fora deste fator do arredondamento, isso indica com clareza um aumento de risco, como aquele que a gente já está observando nesses gráficos, que deixam muito claro. Eu preciso mostrar novamente. Serra Gaúcha, a gente sabe que é polêmico, vai ter gente reclamando, mas nós tínhamos uma estabilidade de internações em 18 a 20 casos e confirmados em UTIs, e a gente observou esse grande aumento, né, de dobrar o número de internações em UTIs. Não há oferta de leito a maior que se tenha capaz de segurar, né, um colapso se essa tendência se mantiver, de dobrar a cada 15 dias as internações. Então a gente precisa da colaboração das pessoas, a gente precisa da participação de cada um dos gaúchos, ajudando a manter o estado com menos circulação do vírus. Vamos falar a verdade aqui, para algumas pessoas, né, as flexibilizações que se pôde ter ao longo desse período soaram como volta à normalidade. E nós sempre insistimos, não é uma volta à normalidade, porque nós temos um vírus circulando entre nós, para o qual as pessoas não têm sistema imunológico. Como os indicadores mostravam estabilidade, não fazia sentido impor uma restrição maior das atividades no estado do Rio Grande do Sul, como outros estados faziam em todo o estado, porque os indicadores mostravam estabilidade. Mas nós dissemos sempre, o dedo vai estar no pulso, e se em algum momento houver inflexão de curva que sugira, que projete que nós vamos ter uma possibilidade de colapso futuro do sistema, nós vamos agir para evitar isso com a imposição de maior distanciamento em proteção à vida, à saúde e também à economia, porque não se iludam aqueles críticos. Se houver colapso no sistema de saúde, o Estado perde como um todo, porque as pessoas com medo, com receio, vão acabar parando, o Estado deixa de receber os visitantes, os turistas, inclusive na Serra Gaúcha, por conta de deixar de ter condições de oferecer segurança do ponto de vista sanitário para as pessoas. Então, manter sob controle os indicadores é também uma forma de proteger a nossa economia.